1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê, que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida para m'atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz, e julgará entre mim e ti, e verá, e advogará minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou, e disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Primeiro Coríntios.
Capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Porque, que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Ezequiel. Capítulo 3. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo, e disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com seus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me mais: Filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém a mão do Senhor era forte sobre mim, e fui até o Abibe, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar,
e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Salmos. Salmos, capítulo 39. Salmo de Davi para o músico Mor, para Jedutum. Eu disse: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Selá. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci. Não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Selá. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me
até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. O que você conheceu de Deus em sua leitura de hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com seus amigos. Não deixe os seus amigos passando fome. Compartilhe o pão. Até amanhã. Tchau.